Aí galera, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre biotecnologia e agricultura orgânica. Coisas completamente diferentes, mas que uma meio que surge a partir da outra. Vamos entender um pouquinho isso. A biotecnologia é considerada por muitos a nova revolução agrícola que a gente vive nos dias de hoje. O processo de domesticação de animais, de cultivo de plantas, que vem da nossa primeira revolução agrícola, foi muito importante para a sedentarização do homem. Na segunda metade do século XX, a gente tem a Revolução Verde, onde a gente tem o uso de insumos, de maquinário, de tecnologia voltada para aplicar na terra e melhorar a produtividade. E no final do século XX, vem aí um processo que a gente chama de biotecnologia, que é a tecnologia aplicada diretamente à biologia, para a modificação de sementes, de animais, de diferentes espécies aí de seres vivos. Isso aplicado à agricultura, o exemplo mais famoso e mais comum para a gente entender é a modificação genética de sementes, produzindo sementes que sejam mais resistentes a pragas, sementes que sejam de maior produtividade. E esse é o grande exemplo da biotecnologia aplicada à agricultura, que está associado diretamente aos transgênicos, à polêmica dos alimentos transgênicos. Para muita gente que defende a existência dos transgênicos, fala que essa modificação genética dessas sementes é extremamente positiva porque aumenta a produtividade. Então eu tenho um ganho aí com a produção de sementes transgênicas, por exemplo. Outro fator a favor dos transgênicos diz respeito ao mercado, ou seja, eu posso produzir voltado para a necessidade do mercado. O que o mercado quer? A semente transgênica garante a produtividade e a quantidade para atender esse mercado. E tem muita gente que já fala de terapias associadas aos transgênicos, né? Que é a questão da nutrição, alimentos mais saudáveis. Imagina você produzir um alimento com uma maior quantidade de vitaminas para atender a uma determinada necessidade. São fatores interessantes que são levados em conta a favor da existência dos transgênicos. Aqueles que são contra os transgênicos usam argumentos muito interessantes também, falam das questões de saúde. Qual será que é o impacto associado à modificação genética de sementes no corpo das pessoas quando elas consomem esse alimento? A questão da biodiversidade. Então, peraí, se eu vou atender o mercado, eu vou esquecer do que é a biodiversidade de diferentes tipos de espécies e vou produzir apenas uma. A perda da biodiversidade para atender essa necessidade de mercado é incrível, né? É imensa. E a questão da desigualdade no campo. O alimento transgênico, o grão transgênico da produção, não é voltado para todos. Apenas os laboratórios detêm a patente e podem vender esses grãos para outras pessoas. Ou seja, o campo, que já é um espaço extremamente desigual, no caso brasileiro, torna-se mais à medida que eu coloco produtores que têm acesso àqueles que não conseguem ter acesso à tecnologia. O Brasil é um dos maiores produtores de transgênicos no mundo, principalmente de soja e de milho. Algo interessante se a gente também souber que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Para muito, isso tem uma relação direta. Espécies transgênicas são cada vez mais resistentes a pragas e quando elas chegam, a gente tem que usar muito mais agrotóxico para tentar acabar com elas. Ou seja, isso vai prejudicando a qualidade do alimento, apesar da produção em larga escala, com grande produtividade. Nos últimos anos, uma reação a essa discussão dos transgênicos, ser a favor ou ser contra, uma reação a essa questão vem sendo a agricultura orgânica. A agricultura orgânica prega métodos de plantio, de cuidados do alimento que não utilizem os insumos e a biotecnologia. É como se a gente estivesse pensando num retorno às origens da agricultura, uma agricultura que, por ideologia, por filosofia, é mais saudável, utiliza métodos naturais de preservação do solo e de cultivo das plantas. Beleza, pessoal? Até a próxima!